Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, precatórios. O assunto precatórios envolve milhões de pessoas, de cidadãos brasileiros, porque repercute nas condenações da fazenda pública, seja União, Estado, DF ou municípios. Como os bens da fazenda pública são impenhoráveis, toda ordem judicial que condena a fazenda a pagar dinheiro a alguém tem que culminar com a expedição dos requisitórios. Então, o Poder Judiciário requisita o pagamento à fazenda pública condenada. Daí que vem o termo requisitório. E esses requisitórios são divididos em dois grandes grupos: as requisições de pequeno valor, RPV, e os precatórios. Tanto RPV quanto precatórios têm em comum são obrigações pecuniárias de responsabilidade da fazenda pública. Os precatórios são, assim, pedidos de pagamentos devidos pelas fazendas públicas em decorrência de uma decisão judicial que já transitou em julgado. E decisão transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso no Poder Judiciário. Então, essa requisição vem do Poder Judiciário para aquele ente devedor, em função, como já falamos, de os bens da fazenda pública serem impenhoráveis. Então, no cumprimento da decisão judicial, não há possibilidade de pedir penhora sobre os bens da fazenda. Por isso que há esse pedido formal do cumprimento da prestação pecuniária. E esses precatórios, eles são realizados na ordem cronológica de apresentação. Por isso que implica necessariamente a existência de uma fila, daí que o pessoal fala fila de precatórios. E essa realização dos pagamentos vai ser a conta dos créditos correspondentes, dos créditos respectivos. Por isso que há uma questão orçamentária envolvida. Então, o Poder Judiciário encaminha a requisição ao Poder Executivo, que vai incluir aqueles pedidos no orçamento. E aí esse orçamento, à medida que for executado, o próprio Poder Judiciário administra esses pagamentos e paga efetivamente os beneficiários. Esse, em síntese, é o procedimento que envolve precatórios. Mas, como falamos, além dos precatórios, existe também as requisições de pequeno valor, a RPV. E como o nome informa, por meio de lei das respectivas unidades da federação, é fixado um limite para que os pagamentos não se realizem via precatório e sejam realizados de modo mais célere, mais rápido. Eles não ficam na fila do precatório. Só para se ter uma ideia, em âmbito federal, o valor do RPV é de 60 salários mínimos. No Distrito Federal, por exemplo, é de 20 salários mínimos, mas para que não haja um abuso pelo poder público, é fixado um limite mínimo para que a RPV seja paga. Esse limite mínimo hoje é o valor estabelecido para pagamentos da Previdência Social, o teto de pagamentos da Previdência, do regime geral, que é de R$ 6.101,06. Então, esse é o mínimo em que uma unidade da federação pode fixar para pagar via RPV. Acima desses valores, necessariamente precatório. E como vocês perceberam, em função do potencial econômico da unidade da federação, existe distinção nesse valor de RPV. Então, alguns municípios, em especial os mais pobres, colocam um valor bem baixo, outros estados já têm um valor mais relevante e a União estabeleceu o valor de 60 salários mínimos. E para não haver burla ao regime das RPV, das requisições de pequeno valor, já se fixa que, uma vez expedida a RPV, não é possível a expedição de precatório suplementar ou complementar. Da mesma forma, não é possível fracionamento da execução, do cumprimento daquela decisão judicial que transitou em julgado, para fins de uma parte ser recebida via RPV,
e outra parte via precatório. Isso é proibido pelo texto constitucional. Então, é ou RPV ou precatório. E no caso do precatório, como é que é organizada a fila? A fila ela é realizada por exercício. Então, precatórios apresentados até 1º de julho serão pagos até o final do exercício seguinte. Agora, como que é realizada a fila por exercício? Nós temos 3 tipos de precatórios. Os precatórios preferenciais, que são aqueles de natureza alimentar. Existem os precatórios super preferenciais e os precatórios comuns. Na fila de precatórios preferenciais estão salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil. Já no super preferencial, então eles estão acima dos preferenciais, são também precatórios de natureza alimentícia. No entanto, em função de o titular estar numa condição diferenciada, eles têm uma preferência diferenciada para o recebimento. São eles os titulares com idade superior a 60 anos, os doentes graves, conforme estabelecidos em lei, e as pessoas com deficiência. Nessa situação, os credores de natureza alimentícia que atendam a esses perfis terão uma preferência dentro dos créditos de precatório de natureza alimentícia. Só que essa superpreferência, dizendo assim, ela tem um limite. É pago no superpreferencial até o equivalente a 3 vezes o valor daquele limite mínimo estabelecido para pagamento da RPV. Vocês estão lembrados que no caso da União é de 60 salários, que nesse caso seria multiplicado por 3, 180. No Distrito Federal, por exemplo, a RPV é de 20 salários. E no caso do superpreferencial, então, alcança 60 salários. E levando em conta o limite mínimo que existe para a RPV, R$ 6.101,06 atualmente, a superpreferência mínima seria 3 vezes esse valor. E a grande diferença no superpreferencial em relação à RPV que vimos é a possibilidade do fracionamento. O que isso significa? Na condição de superpreferência, o credor que atender às condições estabelecidas de idade, doença ou deficiência receberá até 3 vezes daquele limite mínimo na forma superpreferencial, que seria de forma bem mais célere, e o restante do seu crédito continuaria como natureza alimentícia dentro da fila desse tipo de crédito. E não estando como essa preferência ou a superpreferência, o precatório entra na fila dos comuns. Então, no processamento dos precatórios, é como se a gente tivesse o seguinte fluxo. A decisão judicial transitou em julgado, não cabe mais recurso. Dessa decisão, o credor agora, reconhecidamente como tal, ele vai iniciar o processo de cumprimento dessa decisão, que é a execução dessa decisão. Nesse cumprimento da decisão vai ser expedido o precatório por meio de ofício do juízo que está executando. Esse ofício precatório vai ser apresentado ao tribunal respectivo. Então, se o juízo da execução é de uma das varas dentro do Tribunal de Justiça do Estado, o ofício precatório vai para o presidente daquele Tribunal de Justiça. Se for em âmbito federal, corre em uma seção ou subseção da Justiça Federal, vai para o correspondente Tribunal Regional Federal daquela região. Então, apresenta-se esse precatório,
E próximo passo, comunica-se esse precatório, esses precatórios que vão sendo apresentados, porque lembrando, precatórios apresentados até 1º de julho serão pagos até o final do exercício seguinte, conforme disposição constitucional. Então, o tribunal organiza essa fila de precatórios, inclusive com a natureza, como nós vimos, né, fazendo uma fila para créditos de precatórios de natureza alimentícia e os comuns. Dentro da alimentícia existem os superpreferenciais. Há, então, a comunicação para o ente devedor. Essa comunicação pode ser feita por meio eletrônico ou por meio de ofício. Depois que essa comunicação estiver realizada, o ente da federação vai incluir aqueles valores no orçamento, disponibiliza-se o valor para o tribunal e o tribunal que vai efetivamente realizar o pagamento em conta bancária individualizada do credor. Então perceba que entre obter uma decisão judicial favorável e conseguir efetivamente receber o dinheiro da Fazenda Pública, vai um tempo. Por envolver uma questão orçamentária, de acordo com a Constituição Federal, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público da verba para o pagamento dos seus débitos, constantes de precatórios apresentados até 1º de julho. E como vocês sabem, o orçamento ele é planejado em um exercício e é executado no exercício seguinte. Então, a fixação dessa data, que é o final do 1º semestre, que é o 1º de julho, é para que aquelas verbas relativas aos precatórios possam ser incluídas na lei orçamentária anual, que ela, no 2º semestre de cada ano, é elaborada pelo Poder Legislativo. Então, é para que dê tempo de inclusão desses recursos no orçamento, para que no ano seguinte, no exercício seguinte, possa haver a execução orçamentária. Então, apresenta-se até 1º de julho e o pagamento é realizado até o final do exercício seguinte. No fluxo apresentado, as dotações orçamentárias e os créditos serão consignados ao Poder Judiciário. Então, no precatório, em que fica no orçamento público, não há a denominação ou caso A, B ou C. Existe só a reserva do recurso, o total. Quem vai efetivamente realizar o pagamento é o Judiciário, que conforme também dispõe o texto constitucional, cabe ao presidente do tribunal que proferiu a decisão relativa ao precatório determinar o pagamento ao credor e autorizar exclusivamente, no interesse do credor, os casos em que ele perdeu o direito à fila, então ele foi preterido, alguém furou a fila, ou de não ter sido alocado o orçamento do valor para que ele satisfaça o seu débito, o crédito do credor. Aí nessa situação, o presidente pode ordenar o sequestro da quantia respectiva em relação ao ente devedor. Então, nessa primeira parte relativa aos precatórios, o importante é perceber o fluxo e identificar a diferença entre precatórios e as requisições de pequeno valor. Entender o mecanismo de tramitação do precatório é ponto essencial para aprofundarmos na matéria nos próximos vídeos que passaremos aqui no canal Diretamente ao Direito. Agradeço imensamente a sua atenção. Se não se inscreveu, não perca tempo e inscreva-se. Marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Dê o seu like. Ou, caso tenha alguma crítica ou observação, passe nos comentários. E até nosso próximo encontro.